Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Túlio Pereira e estamos estudando a revista Lições da Palavra de Deus com o tema Família Cristã, Proteção, Parceria e Amor, escrita pelo pastor Estevão Fernandes. Hoje nós teremos a aula de lição número 9, que tem por título Abram Novas Janelas. Gostaria de pedir para você que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente, que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Gostaria aqui também de agradecer ao professor Edvani Fernandes, que é o fundador aqui do Crente Docente, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez compartilhando um pouco mais da Palavra de Deus. Vamos à aula? Vamos lá! O pastor Estevão estruturou a aula de hoje de uma forma bem interessante, porque ele comparou as formas em que nós interpretamos a vida às janelas de uma casa. Então, na lição de hoje, nós encontramos ali na sua estrutura 8 janelas. Dessas 8 janelas, 5 delas nós devemos fechar e 3 delas nós devemos abrir. Para fazer sentido essa analogia que o pastor Estevão faz, eu preciso aqui só reproduzir uma história que ele menciona no início da lição na revista de professor, para que nós possamos compreender melhor essa comparação que ele faz, tá bom? Diz assim esse relato. Em certo lugar no interior do país, existia uma casa de fazenda cheia de janelas em que morava um casal rico e uma filha única. Eles também tinham um cachorrinho e aquela menininha gostava muito daquele cachorrinho. Todos os dias em que ela voltava da escola, quando ela abria o portão, o cachorrinho vinha correndo e os dois rolavam e brincavam na grama do jardim. Até que houve um dia em que ela abriu o portão e o cachorrinho não estava mais lá. A mãe dela foi falar com ela e a avisou que infelizmente havia ocorrido uma tragédia, porque o portão tinha ficado aberto, o cachorrinho tinha saído, passou um carro e atropelou o cachorrinho e ele acabou morrendo. Aquela menina então fica muito triste e ela tinha um quarto com uma janela que dava de frente para o portão. E ela se trancava naquele quarto e ficava olhando para o portão através da janela com a esperança de que algum dia aquele cachorrinho apareceria ali novamente. E por mais que o tempo passasse, ninguém conseguia convencer aquela menina que aquele cachorrinho não iria mais voltar. Então todo dia ela se trancava ali e ficava olhando ali naquela janela de frente para o portão esperando o cachorrinho. Até que teve um dia em que o pai da menina entrou no quarto, invadiu ali sua privacidade e colocou ela no colo e disse assim: "Filha, eu sei o quanto você está triste. Você não estuda e nem brinca mais. Mas preciso lhe dizer que enquanto você esteve aqui na janela olhando para o portão, nasceu uma flor do outro lado da casa e você nem percebeu. Então, filha, eu quero lhe pedir um favor. Mude de janela, pois essa só lhe traz tristeza e desilusão. Venha ver quanta coisa bonita podemos ver das outras janelas." O pastor Estevão, então, conta essa história com a intenção de fortalecer a analogia em que ele faz de que a gente interpreta a realidade da nossa existência a partir das janelas em que nós escolhemos ficar. E através dessa analogia, então, das janelas, ele apresenta as janelas que devem ser fechadas e as janelas que devem ser abertas. Ok? Então, a minha contribuição na aula de hoje, na verdade, vai ser explorar um pouco dessas janelas e tentar ilustrar de alguma forma, tanto com ilustrações bíblicas como ilustrações do dia a dia, a cada uma dessas janelas que o pastor Estevão apresenta. A minha primeira contribuição, portanto, é um comentário que eu gostaria de fazer aqui, justamente a respeito dessa analogia de janelas. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência minha que vai acabar fortalecendo essa analogia e também já vai servir para algumas aplicações. Olhem só. Houve um dia que eu tinha ido na IBD junto com a minha filha e eu estava sentado no templo esperando a aula começar e a minha filha estava brincando
em frente à igreja com as demais crianças que estavam lá. De repente, a minha filha chega dentro do templo onde eu estava sentado, chorando, e dizia assim: papai, um dos meninos que estavam lá brincando com a gente disse que eu não canto muito bem. eu olhando aquela situação, vendo a minha filha ali chorando, na hora, vendo que ela estava chorando por aquilo, tentei consolar ela de alguma forma. Dizia para ela: não se importe com isso, filha, ele não conhece você, ele não sabe as coisas que você sabe fazer bem, e quem é ele para dizer se você canta bem ou não canta? Mas nada daquilo resolvia, e eu só falava, coloquei ela no colo, comecei a consolar ela nos braços, e ela chorava, fui no banheiro com ela, lavei o rostinho dela. Nisso, o outro menino encontrou com ela, o pai ou a mãe dela deve ter falado para ele pedir desculpas. Ele pediu desculpas para minha filha, ela foi para aula, assistiu a aulinha lá das crianças e a gente foi embora para casa. Coisas normais que acontecem entre crianças, né? Só que enquanto a gente estava voltando para casa, a minha filha tocou naquele assunto umas 3 vezes. A gente falava de outros assuntos e de repente ela voltava a falar que o menino tinha dito para ela que ela não cantava bem, e eu voltava a falar para ela não dar importância para aquilo. Isso aconteceu umas 3 vezes. Até que a gente chegou na nossa casa. E naquele domingo à tarde, ela voltou a tocar no assunto de novo. Aí aquilo já me incomodou. Falei: poxa, agora não, já te falei bastante vezes sobre isso e ainda você tá sofrendo por conta disso. E aí falei comigo assim: o que eu posso falar para ela de fato não dar importância àquilo que foi dito para ela? Então, naquela hora eu pensei assim: vou usar uma parábola. Né? Não vou dizer nem para vocês assim quem que eu me inspirei para fazer isso. Obviamente foi no Senhor Jesus. Então disse assim para ela: filha, você lembra que aqui em casa, há alguns meses atrás, entrava bastante pernilongo? E ela disse: sim, papai. Então eu falei: você lembra o que a mamãe fez para resolver esse problema? E ela disse: papai, quando estava quase anoitecendo, todos os dias a mamãe ia lá no meu quarto e fechava a janela. Assim os pernilongos não entravam à noite. Então eu disse: exatamente, filha. E o seu coraçãozinho é igual àquela janela. Da mesma forma que a mamãe precisou fechar aquela janela para que os pernilongos não entrassem, você também precisa fechar o seu coraçãozinho para que essas coisas que te fazem mal não entrem no seu coração. Os pernilongos são essas palavras ruins, essas maldades que acontecem com a gente, e a gente só deixa aquilo entrar dentro de nós se nós deixarmos as nossas janelas abertas. Então, da mesma forma que a mamãe fechou a janela para que não entrassem mais pernilongos, você também precisa fechar o seu coraçãozinho. Você precisa não dar importância a essas coisas para que você também não sofra com elas. E aí criança não disfarça. Naquele momento, só de olhar ela, o olhar dela já me revelou que aquela palavra tinha surtido efeito. Aquela comparação, aquela parábola naquele momento fez muito mais efeito. Para falar a verdade, foi a única que fez efeito no dia todo em que eu estava falando com ela do mesmo assunto. Portanto, essa analogia de janela, ela é tão eficiente que até criança entende. E aliás, aqui logo de início, só com o que já falei até aqui, já é possível pelo menos fazer 2 aplicações. Primeiro, quando nós falamos de abrir e fechar janelas, nós estamos nos referindo àquilo que está na nossa mão para fazer. Por quê? Porque você não tem controle sobre as coisas externas que irão acontecer com você. Mas você tem controle sobre a forma em que você vai reagir a essas coisas que acontecem com você. Se você parar para pensar, a lição de hoje, em que o pastor Estevão apresenta 8 janelas, 5 delas nós devemos fechar e 3 delas nós devemos abrir, a lição de hoje não tem o poder de evitar ou controlar as coisas externas que acontecerão contigo.
mas elas têm o poder de lhe instruir para que você saiba qual a melhor forma em que você deve reagir a essas coisas que acontecem com você. Tá bom? A segunda aplicação é a seguinte: sabe quem é o primeiro beneficiado ao abrir ou fechar uma janela? Você. Você é a primeira pessoa a ser beneficiada quando você abre uma janela boa e quando você fecha uma janela ruim. Olhem só, no relato do pastor Estevão, aquela menininha do cachorrinho, quando o pai dela convenceu ela a ir para outro cômodo e ver outra janela, a primeira pessoa a ser beneficiada foi a própria menina. Obviamente que, por consequência, a família também ficou feliz, mas a primeira pessoa a ser beneficiada foi ela. Na minha história, no meu testemunho aí que eu compartilhei, a primeira pessoa que foi beneficiada foi a minha filha. Foi ela que deixou de sofrer por aquilo que ela tinha escutado. E obviamente que, por consequência, eu e a minha esposa também ficamos satisfeitos porque aquele problema se resolveu. Então, da mesma forma, também é conosco. Nós somos os primeiros beneficiados quando nós fechamos janelas ruins e quando nós abrimos janelas boas. Você é a primeira pessoa a ser beneficiada quando você abre uma janela boa e você é a primeira pessoa a ser beneficiada quando você fecha uma janela ruim. Vamos lá explorar as janelas então da lição? Vamos lá. A primeira janela que precisa ser fechada é o rancor. O que é e como funciona o rancor? É assim: quando você sofre uma afronta ou uma ofensa por outra pessoa, naquele momento você sente uma grande mágoa, uma grande tristeza, às vezes sente até ódio da outra pessoa. Só que o rancor acontece quando passa-se dias, meses, até mesmo anos, e você continua sentindo aquela mágoa, aquela tristeza, aquele ódio em relação àquela outra pessoa que lhe causou alguma injustiça, que lhe fez alguma afronta, que lhe fez alguma ofensa. Então, o rancor é um ressentimento. E como o nome diz, você sente mais de uma vez, você vive ressentindo. Então, você sente ódio, mágoa, tristeza uma vez, e de novo, e de novo, e de novo, e vive ressentindo aquele sentimento à medida em que você se recorda daquela situação ou daquela pessoa que lhe causou aquele mal. Isso é o rancor. E isso faz muito mal pra gente. Para falar a verdade, a Bíblia diz, olha só, na primeira carta de João, no capítulo 2, os versículos 9 ao 11, olhem só o que a Bíblia diz. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quem guarda rancor, na verdade, faz mal a si mesmo, porque guarda o ódio dentro do seu coração. E guardar o ódio nunca faz bem. Olha só, o ódio faz com que nós vivamos em trevas, com que nós tropecemos e com que nós não enxerguemos bem. Portanto, o ódio faz com que nós vivamos no escuro, uma vida sem luz, que nós caiamos e cega os nossos olhos. Ora, o ódio não faz bem a ninguém. Não é à toa que a lei de Moisés, ali no Pentateuco, no Levítico, no capítulo 19, versículo 17, que é o texto que o pastor Estevão aplica aqui nesse tópico, diz assim, para que ninguém guarde o ódio dentro do seu coração contra seu irmão. Quando nós vivemos uma vida rancorosa, nós estamos guardando ódio dentro do nosso coração e isso faz mal a nós mesmos. Agora, eu sei que não é fácil. Existem certas situações que realmente são muito difíceis de serem superadas. Mas uma coisa eu posso te dizer. Apesar de não ser fácil, ainda assim é o melhor caminho.
Olhem só, eu vou ilustrar isso com um antimodelo e um modelo, ou seja, um exemplo a não ser seguido e um exemplo a ser seguido, dentro da Bíblia, tá? Então vou usar aqui 2 personagens que tiveram que lidar com o rancor. Um lidou com isso de forma negativa e outro de forma positiva. Um antimodelo que a Bíblia apresenta é Absalão. Absalão foi um dos filhos de Davi, que tinha uma irmã chamada Tamar, que foi violentada por um meio-irmão dos dois, que se chamava Aminon. Ora, naquele momento em que Aminon faz aquele ato de crueldade com a sua irmã, obviamente que Tamar e Absalão são vítimas. Eles sentiram tristeza, mágoa, ódio em relação a Aminon e, obviamente, também que quiseram algum tipo de punição em relação a Aminon pela maldade que ele tinha feito. E nesse ponto até enxergo uma certa negligência de Davi por não ter sido firme ali, proporcionado uma punição a Aminon por aquela maldade. Mas o que acontece com a vida de Absalão, que é o que nós estamos avaliando aqui? 2 anos depois daquele ato, ele arma uma emboscada e mata o seu irmão. Ele mata Aminon. E a partir daí, você começa a ver que a vida de Absalão começa a permear uma vida de extrema confusão. Porque se você ler 2 Samuel, dos capítulos 13 até o capítulo 18, você vê que a vida de Absalão é uma vida repleta de confusão. Porque depois que ele mata o irmão dele, ele tem que fugir do seu pai, então vive um período fora de Jerusalém. Depois, com a permissão de Davi, ele retorna a Jerusalém. Alguns anos depois, ele se revolta contra o seu pai e quer tomar o reino do seu pai à força. Davi tem que fugir com seu exército, mas depois o exército de Davi persegue e mata Absalão. Ou seja, Absalão viveu uma vida de extrema confusão, primeiramente lá atrás, porque cedeu à amargura e viveu uma vida permeada de rancor. Por isso, eu sei, é fácil? Não é fácil. Viver ali aquela afronta, aquela maldade que Absalão viveu, seria algo fácil de lidar? Não seria. Mas eu posso te dizer que ainda que seja difícil, mesmo assim é o melhor caminho. Porque uma vida de rancor faz mal a nós mesmos. Uma vida de rancor é uma vida repleta de confusão. Por outro lado, um bom modelo que a Bíblia apresenta é José do Egito. Porque José tinha todos os motivos do mundo para viver uma vida rancorosa. Porque seus irmãos, movidos por ódio e inveja, o maltrataram e o venderam como escravo aos ismaelitas, e estes o levaram ao Egito. Chegando no Egito, ele ainda sofre mais injustiça, sendo caluniado pela mulher de Potifar e sendo preso por algo que ele não fez. Ou seja, do capítulo 37 de Gênesis, onde a Bíblia diz que ele tinha cerca de 17 anos, até o momento em que ele foi elevado a governador do Egito, sendo o segundo homem com maior autoridade no Egito, abaixo apenas de Faraó, quando ele tinha cerca de 30 anos, nesse período de 13 anos, com certeza José teve diversas oportunidades de também ceder à amargura, assim como Absalão fez. Mas o que nós encontramos em Gênesis 45, por exemplo, que foi ali o momento que José se reencontrou com seus irmãos, ali há algo realmente extraordinário, porque José se reconcilia com seus irmãos. Ele não vive essa vida de rancor, apesar de ter motivos para sentir rancor. José nos mostra então que essa vida, essa superação de injustiças é o melhor caminho que nós temos a percorrer, apesar de não ser fácil. Porque 13 anos ele precisou sofrer. Ele saiu da casa do seu pai, vendido como escravo, por maldade de seus irmãos, e chegando no Egito ainda sofre mais injustiça ainda, sofrendo calúnia e é preso por algo que não fez. E dentre todo esse caminho, ele ainda ser exaltado e não guardar rancor e viver uma vida abençoada, ele nos demonstra, ele é um exemplo vivo de que, apesar de não ser fácil, ainda assim é o melhor caminho.
Superar a dor, superar o ódio não é fácil, mas ainda assim é extremamente necessário para que nós possamos viver uma vida de felicidade. A janela do rancor que o pastor Estevão defende aqui dentro da lição que deve ser fechada, na verdade ele traz algumas aplicações dentro do ambiente familiar. Aqui na revista de professores, ele traz aplicações referentes à traição ou à dúvida do amor do seu cônjuge, que são situações muito difíceis. E apesar de eu também aqui ter mencionado alguns exemplos difíceis, como foi o caso de Absalão e José, e apesar de eu também esperar que essa palavra que eu trouxe lhe dê, de alguma forma, forças para superar essa dor que tenha te levado a viver uma vida de rancor, claro que caso alguém que esteja aqui agora me escutando esteja passando por algo parecido, eu reconheço que, apesar disso, existem pessoas que vivem situações tão difíceis que chegam a se assemelhar aos casos em que José e Absalão viveram, e existem até mesmo pessoas que vivem situações ainda piores do que os dois. E para essas pessoas, apesar de eu ter esperança que essa minha palavra lhe dê forças e contribua para que você supere essa dor e você feche a janela do rancor, eu reconheço que existem casos muito difíceis em que essa palavra não será suficiente. Então, nesses casos, o que eu recomendo é que você busque ajuda pastoral. Ajude, auxílio de algum pastor, homem de Deus, que ajude você, através da Bíblia, a ter mais forças para que você feche a janela do rancor de uma vez por todas da sua vida. Por outro lado, eu também reconheço que existem pessoas que passaram por situações bem menores do que José e Absalão e mesmo assim dão brechas ao rancor. E para essas pessoas, eu espero que elas percebam o quão prejudicial o caminho do rancor é e o quão danoso ele é à sua própria vida. E por isso eu espero que você, ao se comparar com José e Absalão, você perceba que você não lidou nem com o mínimo do que eles precisaram lidar. E com isso é uma vergonha que você dê brechas ao rancor, não tendo que passar nem um mínimo do que eles passaram. Fechem a janela do rancor das suas vidas para o vosso próprio bem, em nome de Jesus. A segunda janela que temos que fechar é a janela do pessimismo. O pessimismo é a tendência de sempre ver a vida pelo seu pior lado. A pessoa pessimista é aquela que sempre enxerga a vida, que sempre avalia a vida, os desafios da vida, as situações da vida pelo seu pior lado. Ela só enxerga os riscos, mas não simplesmente apenas os riscos, ela enxerga sempre os piores riscos. E o mal que o pessimismo provoca é que ele imobiliza as pessoas que sempre olham por essa janela. Porque o pessimista nunca constrói nada. Porque uma vez que ele entende que os piores riscos podem acontecer, ele entende então que ele não é capaz de fazer mais nada e fica parado. Então o mal que o pessimismo provoca é a imobilidade. Ele bloqueia você. Quer ver um exemplo de alguém na Bíblia que ficou imobilizado, ou seja, que ficou parado porque viu as coisas pelo seu lado pior? Vamos lá. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14, nós temos a parábola dos talentos. Ali diz que um homem ausentou-se do seu país e confiou aos seus servos os seus bens, a cada um de acordo com a sua capacidade. O primeiro recebeu 5 talentos, o segundo recebeu 2 talentos e o terceiro recebeu apenas 1 talento. Talento, nos dias do Novo Testamento, não tinha esse sentido de dom ou capacidade, que é o sentido que nós damos à palavra talento hoje. Talento, nos dias do Novo Testamento, referia-se a uma unidade de cálculo monetário, ou seja, eles receberam uma certa quantidade de dinheiro. Então, dentre aqueles 3 servos, o terceiro servo foi o que viu as coisas pelo seu lado pior. E ele ficou com medo e, ao invés dele negociar aquele dinheiro da mesma forma que os outros 2 servos, ele enterrou o dinheiro na terra. E isso, então, fez com que ele ficasse parado, ele ficasse imobilizado. No
Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 24, ele diz assim, quando ele está prestando contas ali ao seu Senhor, né? Ele diz assim: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra, e aqui está o que é seu. E o Senhor dele, o que faz? O repreende. Ele diz assim a partir do versículo 26. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde eu não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Ou seja, aquele servo, ele ficou parado, ele ficou imobilizado e não negociou o dinheiro da mesma forma que os demais servos, porque ele teve medo da prestação de contas ao seu senhor. Ele enxergou o pior lado. E o pior lado fez com que ele ficasse parado de tal forma que nem o mínimo ele fez. Porque ele pelo menos poderia ter entregado o dinheiro aos banqueiros, e quando ele fosse entregar o dinheiro de volta ao seu senhor, pelo menos o seu senhor receberia aquele dinheiro com juros. Mas nem o mínimo ele fez. Tudo porque o pessimismo causa imobilização. Ele trava a pessoa. O pessimismo faz com que você não construa nada, faz com que você não se envolva em nada, porque ele bloqueia você. E como é que o pessimista age dentro do ambiente familiar? Isso é o que o pastor Estevão coloca aqui na revista de professores, aplicando essa janela do pessimismo. Ele diz assim, que a pessoa que é pessimista é aquela que sempre diz que não vai dar certo, que diz que conhece a fraqueza do seu familiar, que conhece o ciúme, que ele diz que não adianta nem começar, que não vai dar certo, que não tem jeito, que diz assim, esse garoto não vai servir pra nada, ou que diz, essa menina nunca vai se casar. E é a pessoa então que desanima tanto os outros como a si mesmo. Mas normalmente os pessimistas têm as suas reclamações baseadas em alguma razão. Não em toda razão, tá? Mas alguma razão ele sempre tem para fazer as suas reclamações. E quando você conversa com algum pessimista, geralmente também eles têm uma resposta parecida com essa aqui. Eles dizem assim: o que você quer que eu faça? Você quer que eu ignore os problemas e que eu corra todos os riscos? Ora, claro que não. Isso é o outro extremo. Um extremo é você ser pessimista e não fazer nada. O outro extremo é ignorar os problemas e correr todos os riscos. É claro que não. E o pior é o seguinte, que quando você vai, apesar de ter ali escutado alguma advertência de algum pessimista, e mesmo assim você persevera e vai, mas você não é prudente, e acaba acontecendo o pior, quando acontece, o pessimista olha para você e diz: tá vendo? Eu avisei. Não é fácil não, né? Mas qual então é a resposta que nós podemos dar a um pessimista? É a seguinte: meu filho, o pessimismo não resolve nada. Mas se nós temos a capacidade de enxergar possíveis riscos, isso faz com que então nós tenhamos hoje o dever de sermos prudentes. Uma coisa é você ser pessimista e não fazer nada, outra coisa é você ir para o outro extremo, ignorar o problema e correr todos os riscos, e ainda uma outra coisa é você ser capaz de enxergar os riscos e ser então prudente no dia de hoje. Olha só, se José tivesse ali chegado para o faraó e tivesse dito a ele: faraó, virão 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Se as pessoas que estivessem ali naquele momento fossem todas pessimistas, tinha acabado tudo. Elas pensariam assim: o Egito está destruído, vai haver uma grande fome aqui na região, 7 anos de fome é muita coisa, ninguém vai conseguir sobreviver, acabou o Egito, estamos todos perdidos, vamos todos morrer de fome. Agora eu te pergunto, José ignorou o problema? Não. José ignorou os riscos? Não. Então, ele não foi extremista de ignorar os problemas e correr todos os riscos. Mas eu também te pergunto, José foi pessimista em só enxergar o problema, cruzar os braços e desistir? Também não. Então ele também não foi extremista de ser pessimista e não fazer nada. O que José fez? José agiu com sabedoria
e prudência. Ele sugeriu ao faraó que construíssem armazéns e quando chegou então os 7 anos de fome, ele foi capaz de alimentar todo o Egito e também as terras estrangeiras dos povos estrangeiros que foram ali buscar alimento no Egito. Portanto, se nós temos a capacidade de enxergar os possíveis riscos, isso não quer dizer que nós devemos ser pessimistas. O pessimismo não resolve nada. A capacidade que nós temos de enxergar possíveis riscos devem servir para que nós possamos agir com prudência no dia de hoje. Agora, a janela do pessimismo que temos que fechar dentro da nossa família, ela tem 2 lados. Um lado é quando eu mesmo sou pessimista e eu espalho o pessimismo na minha família e eu devo então fechar essa janela para que eu não prejudique a mim mesmo e nem aos outros. Por outro lado, é aquela janela em que eu mesmo não sou pessimista, mas eu me deixo me abater pelo pessimismo de outra pessoa dentro da minha casa. Outra pessoa que me desanima. Essa janela do pessimismo eu também tenho que fechar para que eu não seja desanimado com o pessimismo dos outros. Ora, quando alguém olhar para você dentro da sua família falando que você não vai dar certo, que os seus sonhos são impossíveis, que você não adianta nem começar porque não vai ter como chegar lá, eu quero te dizer pelo menos 2 coisas. Primeiro, normalmente as pessoas desanimam por falta de recursos. Mas eu quero dizer para você, a falta de recursos nunca foi empecilho para o agir de Deus. É só você olhar as multiplicações dos pães que Jesus realizou nos evangelhos, em que ele alimentou milhares de pessoas apenas com alguns poucos pães. Então, a falta de recurso nunca foi empecilho para o agir de Deus. E aqui eu estou citando só a multiplicação de pães, tá? Mas se você olhar em toda a história da Bíblia, muitas vezes o Senhor age justamente quando não há recursos, para que o nome dele seja glorificado e as pessoas vejam um sinal que foi de fato a mão de Deus que agiu ali. E a segunda coisa que eu quero te dizer é a seguinte: se você tem dentro da sua própria família pessoas que não enxergam o grande homem de Deus que você é, ou a grande mulher de Deus que você é, não se deixe abater, não fique triste, não abra a janela do pessimismo e não se desanime, porque você não foi a primeira pessoa a passar por isso e certamente não será a última. Dentro da Bíblia, isso também aconteceu. Se você vê a história de Davi, quando o profeta Samuel foi ungir dentre os filhos de Jessé, o futuro rei de Israel, Davi nem sequer foi convidado para o jantar. Ou seja, ele não teve o reconhecimento dos seus irmãos e nem mesmo o reconhecimento do seu próprio pai, que não enxergou no menino Davi o potencial para ser o futuro rei de Israel. E não só apenas mais um rei de Israel, mas um dos melhores reis que Israel já teve. Aliás, isso é tão impressionante que aconteceu até mesmo com Jesus, porque se nós lermos o Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 5, diz que nem mesmo os irmãos de Jesus creram nele. Ou seja, são os meio-irmãos de Jesus, os filhos que Maria teve com José depois do nascimento de Cristo, uma vez que quando Jesus nasceu, Maria ainda era virgem. Portanto, nem mesmo os irmãos de Jesus creram que ele era o Filho de Deus. Mas os mesmos que não te reconhecem hoje, te reconhecerão amanhã. Porque no caso de Davi, depois que ele matou Golias, não foi só a família dele que o reconheceu, mas foi todo Israel. Porque em 1 Samuel, no capítulo 18, no versículo 6, diz que as mulheres saíram de todas as cidades de Israel cantando que Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E no caso de Jesus, depois que ele ressuscitou, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 7, diz que ele aparece a Tiago, que era um de seus meio-irmãos. E em Gálatas 1,19 e em Atos 15,13, nós vemos que Tiago se tornou um dos principais crentes em Jesus. Ou seja, aquele que antes era incrédulo, depois ele se torna um dos maiores crentes no Senhor Jesus. Assim também acontece conosco. Nós podemos não ter o reconhecimento de pessoas dentro da nossa própria família, mas ainda que hoje esse reconhecimento não exista, amanhã ele virá. Mas enquanto isso não acontece, não se deixe desanimar pelo pessimismo das outras pessoas dentro da sua casa. Feche a janela do pessimismo e não se deixe abater por isso. A terceira janela que temos que fechar é a janela do medo.
Essa janela é muito relacionada à janela anterior do pessimismo, porque as duas causam o mesmo problema. As duas causam imobilização. O medo excessivo faz com que nós evitemos de dar o próximo passo por receio de coisas que podem acontecer. Então, o medo também bloqueia o fluxo da vida. Dentro da lição, o pastor Estevão explora a janela do medo com algumas aplicações dentro do ambiente familiar. Então ele traz algumas aplicações que dizem respeito às pessoas que têm medo de amar de novo por terem receio de sofrer outra vez. Também algumas outras aplicações a pessoas que têm receio de perdoar e recomeçar porque têm medo de que o seu cônjuge erre de novo. E outras aplicações neste mesmo sentido. Sobre isso, se eu posso aqui contribuir de alguma forma, eu quero dizer de novo que é importante que, caso você esteja passando por uma situação semelhante a essa, que você busque um gabinete pastoral, que você busque a ajuda de algum pastor que seja homem de Deus, para que, através da Bíblia, você tenha mais forças para vencer esses desafios. E, se eu posso aqui também contribuir com uma palavra a respeito disso, eu diria que é importante reconhecer os sinais para fechar a janela do medo, e medo aqui no sentido que o pastor Estevão está aplicando, ou seja, medo para confiar de novo em alguém da família para recomeçar. Neste sentido, eu diria que é importante, para fechar a janela do medo, que se reconheça os sinais. E um desses sinais, na verdade o principal deles, é que deve existir restauração espiritual. Escute o que eu digo. Não existe restauração verdadeira sem a restauração espiritual. Porque muitas pessoas podem ser restauradas de diversas formas. Uma restauração na saúde, uma restauração financeira, mas se ainda não ocorreu restauração espiritual, ainda não aconteceu a verdadeira restauração. Se não fosse assim, nós não teríamos diversas pessoas que são ricas e mesmo assim vivem uma vida de extrema infelicidade, às vezes até mesmo tiram a sua própria vida. E por restauração espiritual, o que eu estou dizendo é a transformação através da palavra de Deus. É a fé em Cristo que faz nascer de novo e que transforma o homem em nova criatura. E uma vez que ele é transformado em nova criatura, este homem é verdadeiramente restaurado porque ele recebe vida e vida em abundância. Uma nova vida em Cristo é a verdadeira restauração. Então, uma forma de vencer o medo, de fechar a janela do medo, é que nós reconheçamos os sinais. E o principal sinal para que nós voltemos a confiar nos nossos familiares para então recomeçar é que não existe nenhuma outra restauração que seja tão importante quanto a restauração espiritual. A quarta janela que temos que fechar é a janela da murmuração. E murmuração aqui no contexto em que o pastor Estevão está aplicando é a reclamação dentro do ambiente familiar por qualquer motivo. É a pessoa que reclama por qualquer futilidade. É a pessoa que se dá ao luxo de buscar motivos para reclamar. Em português, claro, é aquela pessoa que é implicante, aquela pessoa que é rabugenta. Você conhece alguém assim ou alguma família que tem alguma pessoa assim? Eu tenho certeza que sim. Eu me recordo de uma vez que nós fomos, junto com mais amigos, almoçar em um determinado local, e quando nós chegamos lá, um dos casais começaram a brigar porque a mulher começou a implicar com o marido por coisas assim irrelevantes. Ela implicou uma vez, passou um tempinho mais uma, depois foi a terceira, e até na terceira o marido disse: poxa, mas calma aí, o que é isso? O que está acontecendo? Você está de marcação comigo? E foi uma situação assim, meio que constrangedora, porque ela estava reclamando de forma séria mesmo. E os demais que estavam ali que tentaram levar mais para o lado da brincadeira para tornar o ambiente mais leve. Mas é exatamente isso. Dentro da nossa casa, muitas vezes, ao invés de nós contribuirmos para que o ambiente seja um ambiente prazeroso, um ambiente agradável para se viver, nós estamos desgastando o ambiente dentro do nosso lar por coisas extremamente irrelevantes. Ora, a Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 21, no versículo 19, que é melhor morar numa terra deserta do que com a mulher briguenta e geniosa. Isso daqui é aplicável tanto à mulher quanto ao homem, tá? Olhem só, a Bíblia diz que
quando você vive com um cônjuge que é briguento, que é genioso, é melhor morar sozinho do que morar com uma pessoa dessa. De tão ruim que é essa situação. E o que acontece com uma pessoa quando ela é assim, quando ela vive implicando com os outros? Ora, na verdade, quando uma pessoa vive implicando com os outros, ela está afastando seus familiares de si. Os seus filhos vão evitar te contar coisas, porque eles sabem que se eles contarem as coisas que estão acontecendo com eles, você vai brigar com eles. O seu cônjuge vai evitar de fazer certas coisas perto de você, porque sabe que se fizer, você vai implicar com ele ou com ela. Portanto, a pessoa que vive implicando com seus familiares, na verdade, está afastando de si as pessoas de sua família. Ah, mas alguém pode dizer assim, você só fala isso porque você não vive lá em casa, porque se você vivesse lá em casa, você ia ver que eu tenho razão. Pois é, você quer ter razão ou você quer ter uma família feliz? Eu sei que você pode ter razão em muitas coisas, mas às vezes são coisas tão irrelevantes que não vale a pena brigar. E outra coisa, essa questão de ter atrito dentro da família é uma questão absolutamente normal. Porque você convive com a mesma pessoa todos os dias dentro da mesma casa. E é até engraçado quando às vezes nós ouvimos algo assim: ah, você faz isso, mas fulano de tal não faz isso. Ah, você faz aquilo, mas fulano de tal não faz aquilo. É claro que não faz, porque você não convive todos os dias com aquela pessoa dentro da mesma casa. Agora começa a conviver para você ver. Você vai ter não só os mesmos atritos, mas aposto que ainda terá atritos maiores. Portanto, a questão do atrito dentro do ambiente familiar é inevitável, mas o que nós devemos fazer é fechar a janela da murmuração, para que nós contribuamos para que o nosso ambiente familiar seja um ambiente prazeroso, um ambiente agradável de se viver. A quinta janela que temos que fechar é a janela do orgulho. O orgulho é o conceito elevado que alguém faz de si próprio. Ou seja, é aquela pessoa que se considera de uma forma muito mais elevada do que aquilo que ela realmente é. O orgulho é tão maléfico que a Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, que antes da ruína vem a soberba e o espírito orgulhoso precede a queda. Ou seja, o orgulho provoca a ruína, o orgulho provoca a queda. O orgulho é tão maléfico que ele é capaz de destruir reis e até mesmo potestades espirituais. Ora, se o orgulho é tão maléfico a este ponto, que é capaz de destruir pessoas ou seres tão poderosos, imagina o que ele é capaz de fazer com pessoas comuns e, obviamente, imagina o que ele é capaz de fazer dentro do ambiente familiar. O orgulho fecha portas, o orgulho faz com que as pessoas se tranquem dentro de si mesmas e impeçam que ocorra uma conexão de forma mais efetiva com as demais pessoas. Dentro da lição, o pastor Estevão traz essa questão do orgulho como um impedimento para que as pessoas busquem o perdão dentro do ambiente familiar, ou que busquem o recomeço, ou que busquem a reconciliação. Quando eu penso nessa questão do orgulho como um impedimento à restauração de qualquer coisa, é engraçado que eu me recordo da história do paralítico de Cafarnaum. Mas alguém pode até dizer assim agora: ué, mas o que o paralítico de Cafarnaum tem a ver com alguma aplicação ou ensino a respeito do orgulho? É que é o seguinte, quando nós lemos o relato ali do paralítico de Cafarnaum na Bíblia, que está nos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, se eu me concentrar aqui, por exemplo, em Marcos capítulo 2, no versículo 1 ao 12. Quando eu leio o relato do paralítico de Cafarnaum, eu aprendo diversas lições que são necessárias para que nós alcancemos a restauração. E a primeira delas é justamente lidar com orgulho. Quer ver? Olha só. No capítulo 2, versículo 3 do Evangelho de Marcos, diz assim, que trouxeram a Jesus um paralítico carregado por 4 homens. Ora, Jesus estava em Cafarnaum ensinando dentro de casa, havia uma grande multidão ao redor dele e aparece aquele paralítico sendo carregado por 4 homens. Eu não sei como tudo começou, porque a Bíblia não diz.
Então eu não sei se aqueles 4 homens que proporam ajuda ao paralítico, ou se foi o próprio paralítico que pediu ajuda, eu não sei. Eu só sei que o paralítico reconheceu que precisava de ajuda para obter a restauração. Você acha que se o paralítico tivesse sido orgulhoso e tivesse rejeitado a ajuda daqueles 4 homens, quando ele chegasse ali em Cafarnaum e ele tivesse visto aquela grande multidão, você acha que ele sozinho seria capaz de romper com aquela multidão, chegar até Jesus e receber a restauração? Obviamente que não. Tanto é assim que aqueles 4 homens tiveram que subir em cima da casa, abrir um buraco no telhado e descer o paralítico por ali. Ora, o paralítico é um exemplo, então, positivo de alguém que não foi orgulhoso ao ponto de não rejeitar uma ajuda, porque ele reconheceu que precisava daquelas pessoas para receber a restauração. Ora, essa atitude do paralítico é justamente a atitude que falta em muitas pessoas que impedem a si mesmas de serem restauradas. E essa verdade é aplicada em qualquer área da vida, tá? Muitas pessoas impedem a si mesmas de serem restauradas porque não reconhecem que precisam de ajuda. Porém, hoje aqui nós estamos aplicando isso dentro do ambiente familiar. E no ambiente familiar isso também é uma verdade. Dentro dos nossos lares, muitas pessoas impedem que ocorra restauração dentro da família porque não reconhecem que precisam umas das outras. E tudo isso é causado pelo orgulho. Porque o orgulho, de novo, o orgulho fecha portas. Você está ouvindo? O orgulho não abre portas, o orgulho fecha portas. O orgulho faz com que as pessoas se tranquem dentro de si mesmas e impeçam que exista uma conexão de forma mais efetiva com as demais pessoas. Porque a pessoa orgulhosa se sente superior às outras, ela considera que sempre tem razão, ela não quer se humilhar, ela não quer se submeter a certas situações e com isso ela faz com que a sua família deixe de viver a restauração. Mas lembremos-nos do quão maléfico o orgulho é. O orgulho precede a ruína, o orgulho precede a queda. Portanto, fechemos a janela do orgulho em nossa família para que possamos viver a restauração. E só para concluirmos essa questão do orgulho, essa questão é uma questão tão importante que ela interfere até mesmo na forma em que Deus te trata. Porque a Bíblia diz na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 5, e também na carta de Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, Deus resiste aos orgulhosos. Veja o quão sério esta questão é. Porque a pessoa orgulhosa traz sobre si mesma a resistência de Deus. Ora, você não quer a bênção de Deus, você não quer a graça de Deus? Então deixe de ser uma pessoa orgulhosa. Fechemos a janela do orgulho de nossas vidas de uma vez por todas, em nome de Jesus. Chegamos agora na parte da lição em que veremos as janelas que devem ser abertas. Aleluia! A primeira janela, a janela do perdão, é na verdade a base de tudo. Porque o perdão é a base de todo relacionamento. Seja relacionamento entre pessoas e até mesmo um relacionamento de Deus com os homens. Sem o perdão, nenhum relacionamento seria possível. Um dos principais benefícios do perdão é que o perdão liberta. Aqui na lição, o pastor Estevão diz até o seguinte: só o perdão tem o poder espiritual de nos fazer fechar a janela do rancor e libertar a nossa alma. Eu vou compartilhar aqui um outro testemunho com vocês. Houve uma vez que uma senhora com câncer havia pedido oração na igreja. Então fomos lá, eu e mais 2 pessoas, e quando nós chegamos lá, eu que tinha ido lá para fortalecer aquela senhora, na verdade fui eu que saí fortalecido. E acredito que da mesma forma os demais 2 irmãos que estavam ali também. Porque aquela senhora começou a contar a história dela pra gente, e olha só. Ela disse que havia pouco tempo e o ex-marido dela também tinha ido lá visitá-la e pedir perdão para ela. Porque há alguns anos atrás aquela mulher tinha sido traída e aquele homem havia a abandonado e tinha ido morar com a amante.
Só que passaram-se os anos e aquela mulher teve câncer. E quando aquele homem ficou sabendo que a sua ex-mulher teve câncer, ele ficou com grande remorso porque ele pensou consigo mesmo: desde o dia em que eu a abandonei, ela sofreu muito e ficou remoendo aquele sofrimento, e foi isso que contribuiu para que ela tivesse câncer hoje. Quando ela começou a contar aquela história, eu pensei que ela ia confirmar essa versão. Inclusive, eu estava falando assim comigo, dentro de mim: Senhor, me dá uma palavra, porque como é que eu vou aqui fortalecer essa senhora? Que situação difícil que ela está vivendo, porque além da doença ainda tem essa questão de uma mágoa, de uma traição de anos. Só que quando ela começou a falar, eu fiquei surpreendido, porque ela disse que quando o marido dela foi visitá-la para pedir perdão, na verdade o ex-marido, né? Quando ele começou a dizer, ela disse que não tinha relação nenhuma. Ela disse para ele ficar tranquilo, que não havia relação nenhuma no que ele havia feito com ela e aquela doença que ela estava enfrentando, porque ela comentou assim: no dia em que aquele homem a havia abandonado, ela sofreu muito. Ela disse que de fato foi muito difícil, mas naquele mesmo dia ela o havia perdoado. E ela disse assim, que ela o havia perdoado não porque ela o amava muito ou porque que ela queria muito o bem dele. Não, ela disse que ela o perdoou porque ela percebeu que aquele sofrimento seria muito difícil para ela ficar carregando. Aquele sofrimento faria muito mal para ela se ela ficasse remoendo aquilo para o resto da vida. Então ela percebeu que o melhor que ela tinha que fazer era perdoar para ela mesma ser liberta daquela dor. Portanto, o perdão liberta. E naquele dia eu vi um exemplo prático de uma situação muito difícil de que o perdão liberta. Eu saí de lá muito mais fortalecido do que eu entrei. Agora, eu vou repetir o que eu disse antes. É um caminho fácil? Não, não é um caminho fácil. Mas, ainda que não seja um caminho fácil, mesmo assim, ainda é o melhor caminho. E aliás, não custa recordar que a Bíblia ensina que aquele que não perdoa o seu próximo não será perdoado por Deus. Mateus 6, nos versículos 14 e 15. E aliás, Mateus também, no capítulo 18, a partir do versículo 21, nós temos ali a parábola do servo impiedoso. E essa parábola nos ensina que aquele que nega o perdão ao seu próximo, na verdade não sabe que ele mesmo é mais necessitado do perdão de Deus. E uma vez que Deus nos perdoa de coisas maiores, é nosso dever perdoar o nosso próximo de coisas menores. Portanto, aqui está a primeira janela que devemos abrir. Vamos abrir a janela do perdão. A segunda janela que devemos abrir é a janela da reconciliação. Reconciliar significa restabelecer o nosso relacionamento com outra pessoa. E isso pode ser entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, entre parentes, enfim. Reconciliar significa restabelecer o nosso relacionamento com outra pessoa. Em todas as janelas, eu tenho focado nosso ponto de análise naquilo que nós podemos fazer. Inclusive, no início da lição, eu disse que você não tem poder para controlar as coisas externas que acontecem com você, mas você pode controlar a forma em que você reage a essas coisas externas. E desse ponto de vista, aqui na janela da reconciliação, o pastor Estevão menciona duas coisas que nós podemos fazer. Uma delas é fechar a janela do medo e a outra é fechar a janela do orgulho para que aconteça a reconciliação. E essas duas janelas são duas janelas que nós já abordamos aqui anteriormente. Só que existe um caso na Bíblia de reconciliação que é muito extraordinário, que é o caso de Jacó e Esaú. A reconciliação de Jacó e Esaú nos ensina sobre o que devemos fazer a respeito das coisas externas das quais nós não temos controle. Porque, olha só, quando Jacó está retornando à sua terra, ele fica com medo que Esaú ataque. E o que Jacó faz nesse momento?
Jacó recorre àquele que tem o controle sobre todas as coisas. Jacó recorre a Deus em oração. Portanto, a respeito das coisas externas sobre as quais nós não temos controle, ainda assim nós temos a condição de buscar a Deus que tem controle sobre todas as coisas. Gênesis 32, onde está registrado a reconciliação de Jacó e Esaú, demonstra essa atitude de Jacó. Inclusive, no versículo 26, ali nós temos um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, onde Jacó, que não solta aquele ser que está ali lutando com ele, diz assim: eu não te deixarei ir até que me abençoe. Portanto, Jacó nos ensina que nós podemos recorrer a Deus por meio da oração para interferir nas coisas externas sobre as quais nós não temos controle. Aqui na janela da reconciliação, nesse ponto é o único aqui que eu estou falando sobre algo que está além do nosso controle, está além da nossa ação. Mas, mesmo assim, nós podemos alcançar aquilo através da oração ao Senhor. Portanto, para que aconteça a reconciliação, da nossa parte, nós devemos fechar a janela do medo e fechar a janela do orgulho. São essas coisas que competem a nós. Mas, ainda que nós façamos tudo e do outro lado, a outra parte ainda não esteja disposta a se reconciliar, o que nós podemos fazer é buscar o Senhor em oração, porque o Senhor é poderoso para mudar corações. A última janela que nós devemos abrir é a janela do recomeço. Aqui eu quero fazer uma indicação de leitura. Dentro do portal da Fábrica EBD, ou seja, fabricaebd.org, na coluna da Elisete Malafaia, há um artigo publicado terça-feira agora, dia 25 de maio de 2021, que se chama Vencendo Desafios, um exemplo impressionante. Este artigo é um artigo extraordinário que conta a história de uma mulher que perdeu o filho, depois foi traída, mas mesmo assim recomeçou e constituiu família. É um artigo impressionante que nos mostra a força que o recomeço tem e que ajuda a explorar essa janela aqui do recomeço que o pastor Estevão coloca aqui na lição. Por fim, a minha última contribuição aqui é uma palavra sobre recomeço. Pensa comigo. Quem na Bíblia viveu um grande recomeço? Pense em alguém. Eu aposto que você se lembrou de Jó. Jó viveu um grande recomeço. Se nós formos pensar nas perdas de Jó, eu não conheço ninguém que tenha perdido tanto quanto ele, que perdeu riquezas, perdeu sua família e até mesmo a sua saúde. Mas no fim, ele viveu um grande recomeço e tudo aquilo lhe foi restaurado. Ora, a lição de Jó nos demonstra que o recomeço tem uma grande força e é capaz de nos dar grande esperança. E hoje, por mais que você sofra, eu duvido que o seu sofrimento é maior do que o sofrimento de Jó. E se houve esperança para ele, há esperança para você também. É isso, meus irmãos, que nós possamos fechar as janelas da morte e abrir as janelas da vida, que nós possamos enxergar a vida por essas boas perspectivas e que contribuamos para uma construção de um ambiente familiar saudável. Agradeço a você que ficou aqui até este momento, que Deus abençoe você grandemente, curta o Crente Docente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, e que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Amém.